Meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Se você já é inscrito, já deu o seu joinha e promova mais esse conteúdo para mais outras pessoas. Vamos a mais um conteúdo abençoado da Palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 30, verso 24 a 28, que diz assim: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Que palavra extraordinária! O livro de Provérbios é, sem sombra de dúvida, um dos livros riquíssimos em sabedoria popular. E é interessante observarmos que este livro, que contém 31 capítulos, é interessante se todos os dias você pudesse ler um capítulo desse livro. Eu super indico a leitura diária do livro de Provérbios. Mas eu quero estar falando hoje sobre 4 pequenas coisas sábias. E o texto diz aqui, estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas. Destaca a palavra, mais sábias, bem providas de sabedoria. Mais sábia do que os próprios sábios. Isso mesmo, é o que a palavra de Deus tem para nós hoje. Falar de sabedoria popular de forma simples e clara. Nós vamos aprender hoje com a natureza, com os animais, esses 4 seres tão pequenos, dotados de muita sabedoria. Primeiro, as formigas. E com as formigas, diz aqui, as formigas são um povo impotente. Destaca esta palavra, impotente. É um povo impotente. Todavia, as formigas são dotadas de uma sabedoria extraordinária. Elas preparam no verão. Todavia, no verão, elas preparam a sua comida. O que aprendemos com as formigas? As formigas aprendemos a sermos diligentes, a sermos ativos, a sermos proativos, a não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Imagine aqui que as formigas são impotentes, mas elas não ficam preocupadas com o que elas não podem fazer. Elas se preocupam com aquilo que elas podem fazer. Que lição extraordinária! Às vezes perdemos muitas oportunidades, porque nos preocupamos com o curso que não temos, nos preocupamos com a habilidade que não aprendemos e deixamos de desenvolver as habilidades que já temos. Então aprendamos com as formigas a não sermos preguiçosos, a sermos ativos, a não deixarmos para amanhã o que se pode fazer hoje. Mas devemos também nos estar preocupados com a eternidade. As formigas se preocupam com o futuro, ou seja, nós como cristãos devemos também estar preocupados com a eternidade, preocupados com a oração, preocupados com a leitura da palavra, preocupados com o jejum, preocupados com a nossa comunhão. O segundo animal aqui é os coelhos. Verso 26 diz: os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Veja que os coelhos são débeis, desprovidos de poder, são pequenos. Agora veja que com os coelhos nós aprendemos a prudência, a vigilância. Aonde os coelhos escolheram fazer a sua casa? Na rocha. Isso fala de quê? Da palavra de Deus. Isso fala de quê? Da segurança da comunhão de Cristo Jesus. Não importa o seu grau de intelectualidade, quem são os seus amigos, quem são os seus pais.
Não importa as oportunidades que você não teve, o importante é você escolher aonde você quer morar. E ele aqui escolheu as rochas. Veja que os bodes, as cabras selvagens, elas fazem grandes escaladas nas montanhas e rochas. E agora é interessante que os coelhos são menores que os bodes, são menores que as cabras, mas os coelhos não ficam olhando para a sua falta de poder, pela sua impotência. Simplesmente eles se esforçam, dão grandes saltos para fazer grandes escaladas nas grandes rochas, porque os coelhos se preocupam com a segurança, se preocupam com a sua segurança terrena, mas também sua segurança espiritual. A rocha fala da palavra e a rocha também fala de Jesus. Os coelhos nos ensinam a prudência. Outro animais aqui que nós podemos aprender é o terceiro grupo, os gafanhotos. O verso 27 diz assim: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos, se repartem. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. Veja que grande exército os gafanhotos formam, mesmo não tendo um líder. Isso nós aprendemos aqui dois princípios. Primeiro princípio, o princípio da harmonia, o princípio da comunhão. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Com os gafanhotos aprendemos harmonia. Mas um segundo princípio que aprendemos com gafanhotos, sabe qual é? O princípio da fidelidade. Como o evangelista Davi. Fidelidade por quê? Porque eles não precisam de um superior estar lhe dando ordem, lhe mandando fazer o que ele sabe que tem que fazer. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre a comparação. Veja que coisa interessante. Eles se repartem em bandos, em fileiras. Sabe que uma fileira é uma ordem. É uma ordem. Ou seja, há um sincronismo. Alguém está na frente, mas outro está atrás. Quem está no meio não se preocupa com quem está na sua frente, nem com quem está atrás. Então, quando você está caminhando em uma fileira, você tem que entender que tem alguém na sua frente e tem alguém atrás de você. Então precisamos entender que a vida é assim: alguém está na sua frente, mas alguém está atrás. E você não tem que se preocupar com o que o da sua frente vai fazer, com o que o de trás deixou de fazer. Você tem que se preocupar apenas com o que lhe é colocado para fazer. E os gafanhotos não têm líder, e eles concluem o seu trabalho. E observe o que os gafanhotos fazem. Quando eles entram em uma lavoura, qualquer tipo de lavoura, eles deixam no talo, eles deixam na terra, eles cortam tudo. Por quê? Porque eles trabalham em sintonia. Isto nos remete à oportunidade, nos remete a falar de quê? Que nós devemos trabalhar em comunhão, em união, em harmonia, em fidelidade, somos mais fortes. O último é o verso 28, a aranha que se apanha com as mãos e está no pasto dos reis. Com os gafanhotos nós aprendemos, com a aranha nós aprendemos o princípio da flexibilidade. A aranha se adapta a qualquer ambiente. Ela aprendeu a se comportar em ambientes comuns, em ambientes simples e ambientes sofisticados, porque elas são diplomáticas, elas são flexíveis. Veja que interessante, onde a aranha começa, ela começa embaixo, e ela está mirando o quê? Os passos do rei. Ela está mirando o palácio. A aranha é frágil,
mas a sua fragilidade não lhe limita de conquistar o palácio. Isso fala de que isso tem uma mensagem espiritual extraordinária, a qual a aranha, ela não está preocupada só com a terra, ela está mirando o palácio da eternidade. Ela está mirando estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que mensagem extraordinária tem esses 4 animais. Veja que muita gente quer chegar logo no palácio, mas para você chegar no palácio tem que passar por 3 estágios. Quais? O da formiga, tem que ser trabalhador, tem que deixar de ser preguiçoso. O segundo, o dos coelhos, tem que ser prudente, tem que construir sua casa na rocha. O terceiro, o dos gafanhotos. Qual? O gafanhoto, eles trabalham em equipe, em harmonia. E agora, qual o destino de quem é trabalhador, de quem é prudente e quem trabalha em harmonia? Quem vive em paz com seus amigos, quem vive em paz com seus vizinhos, é alcançar os palácios, é alcançar a casa do rei. Na terra pode ser grandes oportunidades, grandes portas que se abrem, e para nós, espiritualmente, as mansões celestial. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, como ministro da sua palavra, preguei a sua palavra que é a verdade. Pai, que tenhamos a atitude das formigas, a atitude dos coelhos, a atitude, Senhor, aqui dos gafanhotos e a atitude da aranha. Contudo, que venhamos a ser trabalhadores, prudentes, a viver em harmonia e a termos a visão das mansões celestial. Que neste dia tão especial, Deus te abençoe.